Que princesa de Deus. Abençoada. Ninguém falou o cabelo dela diferente hoje. Olha que ela está chique, o corinho está diferente. Oh, glória. É assim que Deus faz. É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Pensa numa pessoa que não aproveitou nada na viagem, só ficou estudando. Glória a Deus, vai aproveitar um pouquinho. Mas ela fez a melhor parte, né? Que era orar e estudar, para trazer uma palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos receber Esther aqui em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Para mim é um motivo de muita alegria quando eu faço esse convite para ela e ela aceita de coração, né? E eu sempre tenho deixado esse segundo domingo do mês para ela estar ministrando. Ela está desenvolvendo também, né, no ministério que ela prega, o ministério da palavra de Deus, o que ela deseja, anseia e aquilo que ela tem buscado do Senhor, né? E eu creio que Deus vai usar ela nesse mundo aí poderosamente. Ele transforma esse vaso, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer a lembrança de tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que Deus, né, através do Espírito Santo, colocou no teu coração. Fique à vontade, sinta-se à vontade nesse lugar, porque esse lugar é onde Deus te colocou, é onde Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia. E eu creio que através da tua vida, muitas pessoas vão sair daqui hoje regozijando de alegria naquilo que Deus tem nas nossas vidas nessa noite. Então que nessa noite você se sinta à vontade. Permita que o Espírito Santo de Deus fale tudo aquilo, sem nenhum medo. Fale tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração para Deus dizer para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Desde já eu quero agradecer ao pastor colega pela confiança, pela oportunidade de estar aqui nessa noite juntamente com os irmãos. Não foi fácil, né, receber a palavra do Senhor que eu queria trazer aqui, foi uma luta, mas eu creio que em nome de Jesus, que através da misericórdia do Senhor, Ele vai usar a minha vida para falar com os irmãos. Desde já eu gostaria e convido os irmãos a ler sua palavra em Marcos 2, no versículo 1 mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Como a minha mãe sempre diz, não reparem se eu gaguejar, se eu tropeçar. Hoje eu estou mais, né, um pouquinho mais ansiosa do que o normal. Mas eu creio que o Senhor vai operar e agir nesse lugar. Glória a Deus! A honra e glória do nosso Deus. Marcos 2. Glória a Deus. Peraí, quem fugiu aqui? O título é Cura do Paralítico em Cafarnaum. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Deus, Aleluia, glória. Amém? Amém. Versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para o teu casa.
vezes aqui nessa noite. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala comigo, Pai. Que não venha ser as minhas palavras, a minha vontade, mas venha ser o Senhor me usando. Que eu venha ser um canal de bênção, instrumento nas suas mãos para a tua igreja. Que no nome de Jesus o Senhor possa encontrar corações abertos, receptivos, para receber a sua ministração, a sua mensagem que hoje será pregada através da minha vida. Que o Senhor possa trabalhar no nosso caráter, transformar o nosso ser de dentro para fora. Que possamos sair daqui pessoas melhores, que possamos sair daqui pessoas mudadas e transformadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, opera de tal forma, de forma sobrenatural nas nossas vidas. Aleluia. Hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Marcos 2 vai iniciar dizendo que Jesus ele volta para Cafarnaum. Para entendermos isso, nós lendo o capítulo 1 de Marcos, vamos ver que Jesus foi até a cidade de Cafarnaum. E ali ele operou milagres e maravilhas e prodígios. Só que ele sai dessa cidade e vai para outro lugar. Então, quando retomamos o capítulo 2, nós vemos que Jesus novamente ele retorna para a cidade de Cafarnaum. E nessa palavra de hoje, eu gostaria que você começasse a imaginar, conjecturar no seu pensamento, através daquilo que Deus vai ministrar hoje. Você crê, e eu também creio que Jesus, ele era uma pessoa influente. Aonde Jesus ele passava, milagres aconteciam. Aonde Jesus passava, ele operava de tal forma, de forma sobrenatural, prodígios e maravilhas, onde coxos andavam, cegos viam, pessoas mortas ressuscitavam. Então, quando ele operava esses milagres, quando ele fazia essas coisas grandiosas, muitas das vezes as multidões o seguiam, iam atrás dele, iam até ele, porque também queriam vivenciar esses milagres que ele fazia e operava em outras vidas. Então, quando vamos falar sobre a pessoa de Jesus, sobre quem ele é, nós entendemos que grande multidão o seguia. Aonde quer que ele passava, tantas pessoas iam atrás dele. E não foi diferente quando nós iniciamos a ler o capítulo 2 da história de Marcos, que vai dizer que quando Jesus ele volta para Cafarnaum, ele vai até a sua casa. Ele vai até uma casa, um lugar fechado. E ali, as pessoas ouvindo falar que ele tinha retornado, que ele tinha voltado, eles começam a seguir Jesus novamente. Eles começam a ir atrás do Senhor. Porque quando eles iam atrás de Jesus, Jesus ensinava a eles. Jesus pregoava sobre o reino dos céus, sobre as boas novas do Pai. E onde Jesus ele ia, a multidão era atraída por ele. Nós entendemos que Jesus ele não veio para os sãos, mas para os doentes e enfermos. Aleluia. Então, onde Jesus passava, ele atraía pessoas doentes, enfermas, tanto fisicamente quanto espirituais. Porque Jesus ele é a cura. Jesus ele é a salvação para essas pessoas. Então, quando elas ouviam falar sobre o nome de Jesus, elas começavam a procurar e buscar por ele. E não foi diferente nessa história. Quando Jesus ele retorna para a cidade, ele vai até uma casa e começa a se reunir ali em volta dele, juntamente com seus discípulos, várias pessoas daquela região, várias pessoas daquela cidade. Se reúnem em uma casa, se reúnem em só um lugar. E havia tal quantidade, e havia tamanha multidão, que mesmo juntos, mesmo espremidos, não cabiam nem a porta. Então a gente começa a refletir, a gente começa a pensar que não seria diferente no tempo de hoje. Se nós víssemos face a face Jesus, que em outro tamanho a multidão começaria a seguir a ele, começaria a se espremer em lugares para que pudessem ouvir a palavra do Senhor, pudessem ouvir Jesus pregoar, pudessem ouvir o ensino de Jesus. Porque quando Jesus abria sua boca e falava com humildade, pessoas saíam dali impactadas, pessoas saíam dali transformadas, pessoas saíam dali mudadas. Então não era diferente naquela época, não era diferente naquele tempo. E comece a imaginar então no seu pensamento as pessoas dentro
Aleluia. Porém, haviam também os críticos, que, como todos sabem, eram os mestres da lei, eram os escribas, eram os religiosos, que iam até Jesus não com a intenção de ouvir a mensagem dele, não com a intenção de receber algo dele, mas sempre iam até Jesus com a intenção de provocar, de ver na mensagem, caso Jesus cometesse algum erro, pudessem ali confrontar a ele, pudessem ali humilhar ele em público, pudessem arranjar uma desculpa, fazer com que ele pudesse ser preso. Só que nessa história vai contar também de um homem paralítico que estava enfermo, não sei há quanto tempo, porque não nos diz, mas era um homem tetraplégico, da qual não podia andar. Por mais que ele possuísse as suas pernas, ele não conseguia movê-las, ele não conseguia ir para os lugares como as outras pessoas iam, como nós vamos. E nessa história vai contar desse homem paralítico, mas vai contar também sobre 4 homens. 4 homens que com certeza ouviram falar de quem era a pessoa de Cristo Jesus. Ouviram falar daquilo que ele era capaz de operar e realizar. E esses 4 homens que a palavra do Senhor vai narrar, eu os considero como amigos daquele paralítico. Porque a história, quando nós vamos ler, vai nos dizer que aqueles homens tentaram ajudar esse paralítico a chegar até Jesus. Ou seja, aqueles homens, vendo a situação que aquele homem estava vivendo, vendo a situação que aquele homem estava enfrentando, se compadeceram, tiveram compaixão, não passaram reto, mas eles viram aquela situação e em seus corações se quebrantaram diante daquilo. Em seu coração eles se moveram de tamanha compaixão ao ponto de ajudarem a esse homem chegar até Jesus. E se você começar a imaginar comigo, se colocando no lugar daquele homem paralítico, a gente pode pensar que ele poderia até estar ouvindo Jesus ensinar, Jesus pregar, mas ele não estava ali no meio. Porque se a multidão que andava ficava espremendo um ao outro, quem dirá aquele homem que não podia andar? Então creio eu que ele estava fora daquela casa, ouvindo Jesus falar a mensagem dele. Aquele local não era um local de fácil acesso, ou flexível de se estar, mas era um local muito movimentado de pessoas, muito movimentado de gente. E a distância que aquele homem estava o impedia de se achegar e de receber o milagre que ele tanto desejava e ansiava. Naquele momento a distância começou a ser o obstáculo daquele homem paralítico. A distância começou a ser o problema para que ele pudesse chegar até Cristo. Mas aqueles 4 amigos, vendo a situação dele, a palavra vai nos dizer que vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Ou seja, aqueles 4 homens começaram a conduzir aquele paralítico. Em meio àquele obstáculo que era aquela multidão de pessoas, eles não começaram a olhar para esse obstáculo, eles não começaram a olhar para esse problema, que por mais que para eles pudesse ser complicado, difícil de se chegar até Cristo, eles não olharam a isso. Eles viram muito além. A perspectiva deles não era essa, somente o natural. Mas eles começaram a agir e reagir diante disso. E como é que muitas vezes a gente tem feito? Quando a gente coloca empecilho, quando a gente começa a colocar os nossos obstáculos maiores daquilo que a gente pode fazer diante do Senhor. Será que nós verdadeiramente temos provocado o nosso milagre? Será que nós temos buscado o nosso milagre verdadeiramente? Ou temos deixado que os empecilhos sejam maiores do que a nossa fé, do que a nossa atitude diante de Cristo? Que é por causa disso que muitas das vezes a gente não consegue
precisa. Só que aqueles amigos, eles não permitiram que a distância fosse um empecilho para que o amigo deles não conseguisse alcançar. Mas eles perseveraram com fé e atitude. A palavra vai nos dizer que, se você começar a imaginar comigo, você sendo um daqueles amigos, vendo aquela situação, você com certeza ia começar a procurar uma janela ou uma porta no fundo que pudesse entrar e levar aquele amigo junto de si. Eles procuraram, a ponto que eles foram até a cobertura da casa. E diante do teto, eles fizeram uma abertura. Eles abriram o lugar onde estava. E, creio eu, pegando algo, talvez lençóis, começaram a amarrar na maca daquele homem. E começaram a puxá-lo para baixo, onde Jesus estava. E se você imaginar isso comigo, imaginar esse cenário que estava ocorrendo, que aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra do Senhor, porque aqueles amigos, eles não podiam passar por cima das pessoas. Não havia outra forma de se chegar até Jesus, já que a multidão cercava, já que havia as pessoas estavam exprimidas dentro da casa. Não havia um modo prático, um modo mais fácil de se adentrar na casa. E o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente espera um cenário favorável ou pronto para que a gente possa ter atitude diante de Deus. Como eu disse, a gente não provoca, a gente não busca o nosso milagre. Mas a gente espera cair do céu, a gente espera Deus entregar numa bandeja para nós. Mas aqueles amigos não agiram dessa forma. Eles levaram o paralítico até Cristo. Sabe, começa a imaginar, olha a atitude, sabe? Abrir o teto, abrir ali onde eles estavam na cobertura e começar a descer como homem. Se isso não é fé para vocês, eu não sei o que é. Porque eu acho que nem eu mesma poderia agir de acordo com como eles agiram. E eles ali abaixaram até que o paralítico pudesse estar no mesmo ambiente que Cristo estava. E o que eu aprendo com isso é que onde que as nossas amizades têm nos levado? As pessoas que estão no nosso convívio social, estão no nosso ciclo do dia a dia, até a quem elas têm nos aproximado. Porque nós entendemos que como nós temos uma pessoa com a qual a gente convive todos os dias, de alguma forma ou outra, as nossas atitudes impactam na vida dela, assim como as atitudes dela também impactam nas nossas vidas, sendo elas positivas ou negativas. Por isso eu quero que você reflita nessa noite de quem você tem se cercado. Essas pessoas que você se cerca, até a quem elas têm te levado. Quando você se sente triste, quando você se sente só e desamparado, o que elas têm feito por você? Porque aquele homem paralítico, ele encontrou pessoas que se moveram de compaixão pela vida dele. O que as pessoas ao seu redor têm feito por você? Como elas têm movido a favor da sua vida quando você está passando por um momento difícil? Ou por muitas das vezes, quando nós não temos forças, nós, pela nossa própria teimosia, queremos enfrentar os dias maus sozinhos. Queremos enfrentar pelas nossas próprias forças os dias de aflições. Mas a palavra diz que levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Nós devemos compartilhar o nosso fardo com o nosso irmão. Caso um caia, o outro é capaz de erguê-lo. Glória a Deus. Por isso tenha em mente que você não precisa passar por seus problemas sozinho, mas você tem que ter alguém em quem se apoiar. Encontre os verdadeiros amigos a qual você pode contar, a qual ele possa interceder pela sua vida, interceder a favor de você. Também nós podemos tirar
paralítico até Cristo? Será que nós temos levado? Se a gente vê a nossa amizade ali, se ela está com uma paralisia dentro de si, será que nós temos levado ela até o Senhor? Porque a gente vê que muitas pessoas hoje em dia sofrem de um vazio dentro do seu coração. Muitas das vezes as pessoas, elas acabam buscando uma validação humana. Elas acabam se ansiando pelo futuro. Isso são coisas que todos nós já vivenciamos. Todos nós já sofremos. Mas qual Cristo trabalhou e transformou em nós. Cristo nos libertou e nos ensinou a como lidar com esse tipo de situação. Aleluia. Portanto, quando nós vemos alguém vivenciando e lidando com isso, será que nós temos nos movido de compaixão a ponto de carregar essa pessoa até Cristo? Será que nós temos compadecido pelo nosso irmão a ponto de falar quem Jesus é, a ponto de apresentar o Evangelho para essa pessoa? Porque assim como uma vez nós fomos alcançados, essa palavra tem que continuar sendo alcançada às outras gerações, a outras vidas, a outras pessoas. E aquele paralítico, diante daquela abertura no teto, onde os amigos começam a descer com a maca, acredito eu que aquelas pessoas, quando estavam ouvindo a Jesus, elas começam a parar porque elas começam a ver uma movimentação em cima. Elas começam a ver o sol, uma luz vindo lá de cima, estranhando, percebendo que tinha algo acontecendo ali, percebendo que uma maca, um homem estava descendo no teto. E a gente percebe que aquelas pessoas viram uma maca, mas Jesus, ele viu a fé. Ele viu a fé daqueles amigos. Aleluia. Ao adentrar com aquele paralítico no teto. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele vê aquela persistência, ele vê aquela ação da qual aqueles homens tiveram diante dele. E vendo a fé daqueles amigos, ele diz ao paralítico: filho, os seus pecados, eles estão perdoados. Quando nós vemos Jesus declarar essa palavra ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados, nós aprendemos duas lições. Que a primeira é que o ato de perdoar pecados era um ato que era atribuído somente a Deus. Então começa a pensar, a refletir. Se quando Jesus ensinava, havia dois públicos, os carentes e os críticos, se havia os mestres da lei que estavam esperando somente uma atitude de Jesus, um erro que ele cometesse, para começar a criticar, para começar a fazer com que ele fosse preso e matar a ele. Quando Jesus ele declara: filho, os seus pecados estão perdoados, dentro do seu íntimo ser, a palavra vai nos dizer que eles começam a dizer que Jesus estava blasfemando. Dentro do seu ser começa a haver uma incompreensão, porque se eles entendiam que o ato de perdoar pecados era somente atribuído a Deus, por que Jesus declara isso? E eles começam dentro de si, começam a questionar isso. E quando a gente entende que a presença de Cristo naquela cidade se dividia entre a admiração e a resistência daqueles mestres da lei, porque Jesus confrontava as normas religiosas da época. Aleluia. A gente entende que os fariseus procuravam qualquer oportunidade para prender e matar a Jesus. Então, quando eles ouvem aquilo, há uma incompreensão dentro do seu ser. A presença de Jesus, ela desafiava essa ordem estabelecida, gerando grande incômodo e desconfiança aos escribas. Mas o que eu acho interessante é que esse versículo nos revela a profunda identidade de Cristo. Ao perdoar os pecados
daquele paralítico demonstra a identidade e o poder divino que Jesus tem para perdoar os pecados. Demonstra a autoridade que Jesus tem sobre o pecado. E a gente aprende também que se a gente se coloca no lugar daquele paralítico que foi levado até Jesus, a gente pensa que aquele paralítico foi até ele para que recebesse um milagre. Então imagina ele, paralítico, finalmente conseguindo chegar ao ponto de estar perto de Cristo, estar perto ao ponto de poder tocar nele. E quando ele está tão de frente a frente, face a face com Jesus, esperando talvez que Jesus o tocasse e ele fosse curado, ou então Jesus perguntasse: filho, queres ser curado? E ele dizendo sim, por tamanha sua fé, então seres curado nesse momento. Mas não ouvir aquelas palavras: filho, seus pecados estão perdoados. Talvez naquele momento ele pudesse ter se frustrado. Talvez ele não pudesse ter compreendido aquelas palavras declaradas pela boca de Jesus. Uma coisa que eu quero ressaltar e te ensinar nessa noite é que naquela época, dependendo do grau da doença que a pessoa possuía em si, era entrelaçado que ou o seu parente ou ela pecou. E não um pecado qualquer, mas que a ira de Deus tivesse se voltado dela de tamanha forma que as pessoas não passavam para ajudá-las. As pessoas passavam entre elas e não ofereciam um ombro amigo, um carinho, um cuidado, uma ajuda ou um zelo. Então aquelas pessoas enfermas, elas não eram vistas pela sociedade. Ninguém dava valor por elas. Ninguém estava nem aí por elas. Mas quando a gente compreende que Jesus diz àquele paralítico: filho, Jesus ele não vê aquele homem pela sua enfermidade. Jesus ele não vê aquele homem pela sua doença ou pelo seu problema. Mas Jesus enxerga a identidade que aquele homem tem. Muitas das vezes a gente não enxerga quem nós somos, a nossa identidade. Deus ele enxerga e vê quem verdadeiramente nós somos. E é por isso que ele nos molda dia a dia, para que possamos nos tornar santificados e perfeitos na sua presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando aquele paralítico vai até Jesus buscando uma cura física e acaba se deparando com o perdão, quando Jesus libera o perdão de pecados sobre a vida dele, talvez ele não era aquilo que ele estava esperando. Talvez não era aquilo que ele estava desejando. Ele poderia ter se frustrado por não receber o que procurava. Mas eu creio que ele entendia que aquela liberação de autoridade sobre a vida dele, que Jesus liberou sobre ele, era muito maior. Era muito maior que aquilo que ele pudesse compreender. Mesmo ele indo ali, buscando por algo, Jesus operando de uma forma totalmente diferente. Eu creio que ele pôde compreender que aquela autoridade sobre Cristo era muito maior que aquilo que ele estava precisando dentro do seu ser, aquilo que ele achava que realmente necessitava. O que eu acho interessante é que Deus ele nem sempre começa a trabalhar em nós naquilo que queremos, mas naquilo que verdadeiramente precisamos. E o perdão dos pecados naquele momento era o que precisava sobre a vida daquele homem. Era mais necessário do que uma cura física sobre ele e naquele momento. Para o Senhor, muito mais é importante a salvação do que somente uma cura exterior. Antes de curar o nosso exterior, Deus ele quer curar o nosso interior. Glória a Deus. No que adianta a gente ser curado, mas a gente ainda não crer nele? No que adianta o nosso ser exterior, físico, estar bem, estar estável, mas a nossa alma está perdida?
estar distante, estar longe da presença de Deus. De que vai estar com a saúde em dia, mas está com a alma longe da presença do Senhor. Às vezes a nossa vida espiritual, ela está mais comprometida do que a nossa vida física. E assim era naquele momento, na vida daquele paralítico. Ele precisava ouvir aquelas palavras. Ele precisava que Deus, que Jesus liberasse aquele perdão sobre a vida dele. No versículo 6 e 7, vai nos dizer que diante das palavras de Cristo, os mestres da lei, vendo aquilo, começam a questionar dentro de si, dizendo que, por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Cristo, em seu espírito, ele percebeu que eles estavam pensando, lhes dizendo: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? E eles não responderam. E eu quero te dizer isso nessa noite: qual é mais fácil? Jesus ali ter perdoado os pecados daquele homem, ou ter levado a cura sobre aquela enfermidade? Facilmente responder isso dizendo que mais fácil Jesus seria ter curado ele. Mas Jesus ele começa a liberar o perdão sobre a vida dele. Isso demonstra que Cristo Jesus ele é Filho de Deus e ele tem poder sobre todas as coisas. Ao curar o paralítico, Jesus demonstra que o perdão dos pecados não é apenas uma declaração verbal, mas uma realidade tão transformadora que impacta em todas as áreas da vida, inclusive a física. Então entenda que quando Jesus ele libera o perdão sobre nós, não é somente um perdão, mas é uma realidade transformadora que impacta em todas as nossas áreas, nas nossas vidas, inclusive a física. No verso 10 diz que, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ou seja, o Senhor, ele veio para oferecer um caminho de salvação para a humanidade. Um caminho baseado no arrependimento e na fé, na obra redentora de Cristo. Em tudo aquilo que Ele sofreu e padeceu por nós, para que hoje em nós pudesse ser gerado um arrependimento e que pudéssemos encontrar o perdão de Deus. O perdão a qual Ele nos concede. Um perdão que não nos dá liberdade ou passe livre para continuarmos pecando, mas é um ato de graça, um ato de misericórdia impulsionado pelo amor de Deus. E o perdão que aquele homem recebe o torna livre. O tornou livre para ajudar a carregar as fragilidades de outras pessoas, assim como fizeram com ele. Naquele instante que Jesus libera sobre ele tudo que estava travado na vida dele, no mundo espiritual começa a ser destravado. Aleluia. E o seu físico, ele começa a ser curado. Jesus diz que ele se vira paralítico. No versículo 11 diz que: a ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Jesus naquele momento, ele não somente pede para que aquele homem se levante, mas ele ordena para que aquele homem se levante. Muitas das vezes a gente pede que o Senhor nos levante, quando na verdade Deus já colocou tudo nas nossas mãos. Deus já nos entregou o milagre para que a gente comece a se erguer e levantar na presença dele. Mas nós começamos, muitas das vezes, nos esperneamos diante do Senhor, dizendo que
Toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Ele já liberou milagres sobre as nossas vidas. Obrigado. Para que a gente comece a levantar, a se posicionar, a marchar diante da presença dele. Glória a Deus, aleluia. O versículo 2 finaliza dizendo que então levantou-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos. Aleluia. Como eu te disse, aquele homem foi com uma expectativa diante de Cristo, uma expectativa de alcançar aquele milagre. Talvez quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus, e após isso, ouvir que Jesus pede que ele se levante, creio eu que ele agiu com fé. Porque ele deve ter ouvido histórias que, como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e assim foi curada. Ou então, Jesus fez uma pergunta àquelas pessoas que necessitavam de cura e assim elas foram curadas. Mas nesse momento, na história desse homem, Jesus somente diz com autoridade: levante-se. Se ele ouvia histórias dos outros, se dependesse daquilo que ele tinha ouvido sobre como tinha sido feito e realizado na vida daquelas pessoas, será que ele tinha agido com fé como ele agiu naquele momento? Talvez ele pensasse que a história dele seria como daquelas pessoas, mas não. Jesus somente com uma palavra diz: levante-se. E ele com fé, ele se levantou. Ele com fé, ele foi curado e perdoado. A fé dele começa a gerar uma transformação por completo dentro do seu ser. Uma transformação que não acontece somente no interior, no mundo espiritual, mas também se revela na forma física. Ao ponto que ele se levante. Ao ponto que ele toma o seu leito e assim ele vai para a sua casa. E aquelas pessoas que estavam reunidas, vendo aquele milagre acontecendo, elas começam a se admirar com tamanha grandeza do poder de Deus. Elas começam a se admirar e reconhecer a presença divina que estava na vida de Jesus Cristo. Começa a perceber verdadeiramente a autoridade que estava sobre ele, o poder que estava sobre ele, a qual Deus o concedeu. E nessa mensagem, o que nós podemos aprender com ela é que nós podemos nos enquadrar em um grupo de pessoas. Quero que você se examine nesse momento. Podemos ser do tipo que ouvimos a palavra e a recebemos em nosso coração e estamos receptivas ao alimento que Cristo as oferece. Assim eram aquelas pessoas carentes que estavam ouvindo a palavra do Senhor. Podemos ser também aquelas que amam as pessoas, que não medem esforços para levar elas até a Cristo, que não se cedem ao comodismo, mas que dia após dia se dedicam para que o outro também seja abençoado, para que o outro alcance a salvação de Jesus. Também há aqueles que precisam de cura, como o paralítico precisou, que sozinhas elas não dariam conta, não conseguiriam ater a Cristo, mas quando elas são carregadas, elas estão aptas para serem transformadas e também transformar outros, que creio eu que assim aquele homem fez. Mas também há aqueles que vão para achar defeito, aqueles que vão para criticar, veem os milagres, mas saem da mesma forma. O corpo pode até estar ali fisicamente, mas o coração está longe. E quando aquelas pessoas visualizam um milagre acontecendo, elas começam a glorificar a Deus. Elas começam a glorificar a Deus, dizendo que nunca tal vimos. Nunca tal vimos. E creio que ali elas saem transformadas. Creio que ali elas saem mudadas. E eu quero que você guarde no seu coração, através dessa simples mensagem de hoje,
é que você não olhe para a multidão, mas como aqueles amigos fizeram, você não olhe para os obstáculos, mas que você tenha fé e tenha atitude, que você provoque o seu milagre, que você busque que esse milagre te alcance a sua vida. Que você se cerque de pessoas que te levam até Cristo, mas que você também possa ser o tipo de pessoa que levem a outras até a Jesus, para que encontre a salvação, para que encontre o milagre que elas necessitam, para que ela encontre verdadeiramente a fonte de vida que é Cristo, aquele que nos alimenta, aquele que pode verdadeiramente suprir todo o vazio do nosso coração, que pode nos encher com o seu amor profundamente, a qual nós não precisamos mais buscar validação em homens ou pessoas, mas a qual Ele supre todo o nosso ser e nos transforma dia após dia. Sim, meu Deus. Se coloque de pé nessa noite. Eu gostaria de fazer uma oração na sua vida. Aleluia, Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, Sim, meu Pai. começasse a abrir os seus Sim, meu lábios Deus. e orar juntamente Sim, comigo. meu Deus. Glória a Pai, Deus. obrigada por essa palavra. Obrigada por essa mensagem que foi nos revelada, que foi ministrada no coração de cada um. Nós compreendemos o tamanho do poder que é quando o Senhor libera o perdão sobre as nossas vidas, o impacto que pode causar em todas as outras áreas, a receber esse perdão, liberando da sua parte, ó Deus. Em nome de Jesus, que em todo instante, a todo momento, que possamos ter fé, que possamos agir, que possamos ter atitude para chegar além dos obstáculos, para chegar além do cenário difícil, do cenário desfavorável às nossas vidas. Que possamos nos cercar de pessoas que nos levem até a Ti, mas que possamos cercar de pessoas que levem a outras até o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nos prepara, nos capacita todos os dias. Cura o nosso interior, Pai, porque é disso na qual nós carecemos todos os dias. Que a nossa alma esteja perto de Ti, Pai. Que o nosso espírito esteja interligado com o do Senhor. Todos os dias possamos estar despertos espiritualmente, meu Pai. Porque mediante temos uma saúde intacta e estamos com a nossa alma longe da Sua presença, Deus. Por isso que possamos Te buscar dia após dia, nos aproximarmos mais e mais da Sua palavra, mais e mais do Seu Evangelho, mais e mais da Sua presença, meu Deus. Venha encher cada vida, encher cada pessoa que ouviu essa palavra. Que ela possa sair daqui transformada, mudada por completo, meu Deus. Que essa palavra possa estar gravada na capa do coração delas. E que elas sempre venham se relembrar quando tiverem que viver uma experiência como a desse homem, mas que foi curado. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Te glorificamos pelos Seus feitos. Obrigada, Jesus, por essa noite e por cada vida. Assim eu agradecendo. Amém.